Boa noite a todos. Repreendo declarar aberto o trabalho da terceira sessão ordinária da Casa de Leis, cumprimentando os presentes e os internautas que acompanham ao vivo a transmissão dessa sessão via internet. Iniciamos nossos trabalhos hoje, imbuídos dos melhores valores, para que possamos atender com justiça e igualdade nossos concidadãos, que Deus nos guie a fim de fazer o melhor para a nossa cidade. Solicito a apresentação do Nacional Brasileiro e do índice de Santa Rita Passa Quatro. Solicito ao senhor secretário Sebastião César Barioni para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Carlos Eduardo Clemente Leal. Presente. Domingos Antônio de Matos. Presente. Heraldo Luciano. Presente. Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira. Presente. Lucas Comino Oreiro. Presente. Luiz Roberto da Degamblólio. Presente. Norma Jamos Vilela. Presente. Paulo César Miciato. Presente. Sebastião César Mariano presente.
Solicito a consulta de partidos se concorda com a aprovação e a dispensa da leitura das atas de sessões anteriores. Dispensa. Dispensado. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura dos óbitos ocorridos recentemente no nosso município, solicitando seguido no de silêncio. Boa noite a todos. Maria Cecília Rosa Anaia, 8 de março. Sebastião Croute, 11 de março. José Cláudio, 17 de março. Nelson Pereira de Souza, 19 de março. Aos familiares, nossos mais sinceros sentimentos. Dos falecidos, 1 minuto de silêncio. Solicito ao primeiro secretário, Leopoldo Augusto Oliveira, para que faça a leitura do material do expediente da presente sessão. Requerimento 004/16. Requeiro à mesa, na forma regimental e ouvido plenário, com fundamento no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, informações sobre a Prefeitura Municipal, a bem da administração e da transparência, relação de quais quarteirões, ruas ou avenidas que serão recapeados com a verba de R$1 milhão proveniente do governo federal, através do deputado Carlos Sampaio, segundo matéria publicada nos jornais da cidade. Por oportuno, solicito ainda com o mesmo objetivo, quais vias públicas receberão os 60 mil metros quadrados de recapeamento asfáltico previsto no contrato de concessão de água e esgoto do município. Justificativa. As informações acima solicitadas têm por objetivo tomar conhecimento dos serviços que serão realizados a fim de dirimir dúvidas e questionamentos de munícipes. Sala das Sessões, 21 de março de 2016, vereadora Norma Jamos Vilela. Requerimento número 004/16 entra em votação. O vereador concorda com a inscrição. Se tiver contrário, se manifeste. Requerimento número 004/16, aprovado por unanimidade. Indicação 008/16. Indica ao senhor prefeito municipal que verifique junto ao setor competente providências no sentido de ser colocadas placas indicativas com os nomes de nossos pontos turísticos e informações importantes nas imediações do supermercado São Sebastião. Justificativa. Tempos atrás, no cruzamento da rua Inácio Ribeiro com a rua Américo Persim, havia placas indicativas de pontos turísticos e informações de locais importantes como Santa Casa e Rodovia Anhanguera. Porém, não há mais as referidas sinalizações, o que causa transtornos para a população e visitantes. Razão esta que dificulta o trânsito por falta de identificações. Sala de Sessões, 18 de março de 2016, Heraldo Luciano, vereador. Indicação 009/2016. Indica ao chefe do Executivo Municipal a possibilidade de promover um pequeno alongamento na reduzida arquibancada existente no tiro de guerra deste município, visto que durante as solenidades cívicas ou outras apresentações dos atiradores do TG, muitas das pessoas presentes são obrigadas a permanecerem em pé por longo período, inclusive senhoras. Justificativa. Visto que durante as apresentações realizadas no pátio do tiro de guerra do nosso município, tendo observado que muitas pessoas presentes são obrigadas a permanecerem em pé por falta de acomodação, inclusive senhoras, dessa forma, achei por bem solicitar ao senhor prefeito municipal a possibilidade de promover um pequeno alongamento da reduzida arquibancada. Sala das Sessões, professor José Gonço, 21 de março de 2016, vereadora Norma Jamos Vilela. Indicação 010/2016. Indica ao senhor prefeito municipal a possibilidade de se prorrogar o vencimento da primeira parcela do IPTU, com vencimento para 25 de março de 2016,
para 11 de abril de 2016, sem acréscimo de qualquer correção. As demais parcelas permanecerão com seus vencimentos inalterados. Justificativa. Essa indicação tem por finalidade atender pedidos de munícipes que alegam ter recebido o carnê do IPTU muito próximo à data do pagamento da primeira parcela, o que por esse motivo terão dificuldades para honrar o compromisso. Pelas razões expostas, solicito ao senhor prefeito municipal a possibilidade da prorrogação do pagamento da primeira parcela do IPTU para o dia 11 de abril de 2016, sem acréscimo de qualquer correção e sem prejuízo das parcelas seguintes. Sala de Sessões, professor José Gonçalves, 21 de março de 2016, vereadora Norma Jamos Vilela. Indicação 011/16. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor competente a adoção de providências no sentido de se realizar a limpeza do terreno do antigo prédio da Delegacia de Polícia, situado na Avenida Severino Meireles, esquina com a Rua Monsenhor Porfírio. Justificativa. Referido imóvel está abandonado há anos e o mato tomou conta da área externa, sendo que munícipes têm reclamado da existência de insetos e animais peçonhentos, além da possibilidade de existência no local de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Sala de Sessões, professor José Gonçalves, 21 de março de 2016, vereador Domingos Antônio de Matos. As indicações de número 008 a 0011/16 são encaminhadas ao Executivo para providências cabíveis. Acusamos o recebimento do ofício 016/16, de autoria do senhor prefeito municipal, enviando a resposta à indicação 001, assinada pela vereadora Norma Jamos Vilela. Informamos o recebimento de documentação referente às licitações realizadas pela municipalidade. Encontram-se à disposição dos senhores vereadores na secretaria. Acusamos o recebimento do ofício número 11/16, de autoria da mesa diretora da Irmandade Santa Casa de Misericórdia, encaminhando os resultados do mês de janeiro de 2016 para mostrar transparência dos trabalhos e dificuldades. Acusamos o recebimento dos balancetes da receita e despesa desta Câmara Municipal referente ao mês de fevereiro de 2016. Ofereço a palavra à vereadora Norma Jamos Vilela. Senhor presidente, caros colegas, plateia presente, boa noite a todos. Só rapidamente me coloco para falar da prorrogação do IPTU, né? Se o prefeito achar que é possível, porque realmente assim algumas pessoas vieram falar comigo para ver se haveria possibilidade, enfim, eu falei a prerrogativa do prefeito, mas a gente faz o que cabe a gente, né? Fazer uma indicação e se achar por bem que pode ser feito, tenho certeza que fará. Mas as demais parcelas continuam do mesmo jeito, só seria a primeira, só para dar um tempo do pessoal ter o dinheiro, né? Porque nós aprovamos no ano passado, né? E aí foi entregue agora, então às vezes fica mais difícil. Em relação também ao requerimento, mais para a gente, assim, para mim, né, para poder saber assim, quais são os quarteirões, tanto do convênio, né, do Carlos Sampaio, que é o 1 milhão, né, e da concessão de água também, quais os quarteirões, né, que vão ser recapeados. Em relação ao tiro de guerra, nós tivemos lá, né, o Heraldo, eu e o Lucas, né, e foi uma solenidade bonita, e a gente vê realmente assim que é pequeno, então eles ficam, muita gente fica em pé, então se, né, puder, enfim, aumentar um pouco, seria importante. E para finalizar, eu quero desejar a todos uma feliz Páscoa, tá? Páscoa
vocês sabem o que significa passagem, né? Que seja para todos nós uma passagem do egoísmo, né? Para a partilha, a passagem do ódio para o amor, a passagem do orgulho para a humildade. Isso todos nós podemos fazer se nós quisermos, que saia do nosso coração essa passagem. Então, uma feliz Páscoa a todos, que nós tenhamos realmente muita paz, porque nós precisamos disso. Obrigada. Ofereço a palavra ao vereador Lucas Comino Loureiro. Boa noite, presidente, caros colegas vereadores, população aqui presente, funcionários da Câmara e aqueles que nos ouvem pelo site da Câmara Municipal. Hoje venho aqui para falar de alguns assuntos a respeito, né, da reinauguração da creche Camila Sereguete. Estávamos lá eu, a vereadora Norma, vereador Heraldo, e os vereadores disseram que havia algum compromisso e não puderam estar lá com a gente, mas foi realmente um momento de muita alegria poder ver aquela creche totalmente remodelada. Aqueles que não puderam estar lá presente, vale a pena fazer uma visita à creche, sem dúvida. A obra ficou maravilhosa, a gente vê que foi pensado com todo o carinho lá, a gente vê a alegria das famílias que têm as suas crianças lá. Cumprimentar a diretora Sônia, cumprimentar também as demais funcionárias, as cuidadoras, lactárias, todo o pessoal lá que trabalha na creche. Realmente um trabalho muito bem desenvolvido, parabéns a todos os envolvidos. Queria falar a respeito do pessoal da dengue também. O pessoal está fazendo um bom trabalho do controle de vetores e pedir para a nossa população que também continua fazendo a parte dela. A gente vê vários lugares já com bastante caso, já com bastante problemas com relação a Aedes aegypti. A nossa cidade vem conseguindo manter um certo grau de controle. E no último sábado teve lá o arrastão, o mutirão também no distrito de Santa Cruz da Estrela. Também parabenizar a população lá que fez a sua parte lá no distrito. E falar também da alegria da gente poder, na semana passada, estar em São Paulo, lutando aí para a liberação, porque o governador também, com dificuldade financeira, o Estado havia segurado um recurso do DAD, e a gente foi lá, conseguiu lutar, brigar, e o recurso conseguiu estar saindo. Foram 2.400.000 reais aproximadamente, se eu não me engano, que são as segundas etapas das obras. A gente ganha aí com a liberação desse recurso, que nada mais é do que direito já da cidade, mas estava travado. O governador também está travando tudo, assim como o federal trava, assim como cabe o municipal também certas coisas travar, mas a gente fica feliz da nossa cidade ter aí conseguido esse recurso. E como a vereadora também já falou, desejar a todos uma feliz e santa Páscoa, que a ressurreição aconteça dentro de cada coração, em cada lar santarritense. Muito obrigado. Ofereço a palavra ao vereador Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira. Senhor presidente, colegas vereadores, internautas, população aqui presente, boa noite. A gente já está de saco cheio de ligar a televisão, ouvir falar de Lava Jato, Dilma e tudo mais, né? Mas falaram que o Brasil não chegou no fundo do poço ainda, né? Então, apesar de estar de saco cheio, eu acho que, principalmente a gente como legisladores, né, vereadores, representantes do povo, a gente tem que tomar um pouco de antiácido e tomar um sal de fruta e aguentar um pouquinho o discurso que é relevante, né? São 2 anos de Lava Jato, né? Fazer aniversário, legal, comemorar a equipe que está tentando desbaratar o maior esquema de corrupção do Brasil. Só que eu fico imaginando o tamanho desse poço, né, presidente? Porque o pessoal da Polícia Federal, os delegados comemorando
que conseguiram recuperar 2,9, quase 3 bilhões de reais de dinheiro desviado da Petrobras, sendo que o estimado é 30 bilhões de reais. Eles falaram que é realmente perto do valor, 10% do que foi roubado. Mas perante o último resultado que eles tiveram, o máximo que eles já conseguiram recuperar em processos de corrupção foi 70 milhões. Então, realmente, 3 bilhões perante 70 milhões é muita coisa. Só que o divertido da história é que a Petrobras publicou o seu resultado de 2015. E são 35 bilhões de prejuízo. Então, quer dizer, quem contabiliza isso? O que eu fico inconformado, presidente, é que não tem ninguém fazendo a conta. Porque quem vai pagar a conta é a gente, que pelo menos a gente saiba o tamanho da conta. Essa conta invariavelmente já veio para a população. Somos nós que vamos pagar. Então soma-se 30 bilhões de desvio, que com certeza deve ser muito maior. 30 bilhões só o que chegaram até agora, as contas que conseguiram fazer. Somada só em 2015, 35 bilhões de prejuízo do resultado da empresa, que deveria ser superavitária, haja vista que já chegou a ser a segunda maior empresa da América, só perdendo para a ExxonMobil americana. Hoje está lá, se olhar na lista, depois que passar 299, aí você procura a Petrobras lá, talvez ela esteja por lá. Só que uma conta que ninguém faz, presidente, é que nosso PIB é de 6 trilhões. E se a gente tem uma retração que dizem que é de 4%, são 240 bilhões por ano de prejuízo. São 240 bilhões que deixaram de ser produzidos em bens e em serviços. E essa também vem para a nossa conta. Só que se a gente olhar que a gente deveria estar crescendo 4% ao ano, ao invés de encolher, são mais 240 bilhões. Quer dizer, a gente teve um PIB o ano passado de 6 trilhões, que era 4% abaixo dos 6,240 que deveria ser, só que se ele fosse igual, mas era obrigação nossa crescer 4%, quase o nosso tamanho. Então a gente está falando de um prejuízo trilionário. O que o país vive hoje, o que os nossos governantes nos impõem hoje, é um prejuízo trilionário. E quantos anos a população, os empresários de bem vão ter que trabalhar para repor esse dinheiro na nossa economia? Agora, uma conta que nenhum economista vai conseguir fazer é aquela mãe que tirou o filho da faculdade, pôs ele para trabalhar, porque não tinha mais dinheiro para pagar, porque perdeu o emprego. Agora, esses 4 anos que vão demorar para a nossa economia se recuperar, se a gente chegar no fundo do poço ainda esse ano, ele não vai ter feito a faculdade. Será que ele vai conseguir ter o padrão de vida que ele imaginava, ter a vida inteira dele sem a faculdade? Aquela pessoa que guardou essa economia para casar esse ano, comprar sua casinha ano que vem, e que já arriscou do calendário dela quando vai fazer isso, será que esse valor está contabilizado? Quanto custa o seu sonho? Quanto custa você deixar de ser médico na sua vida? Você deixar de ter a sua casa própria, você poder estudar seu filho? Agora, o que me deixa abismado, presidente, é que o custo do Congresso é de 23 milhões de reais. Só que não é anual, nem semestral, nem mensal e nem semanal. O nosso Congresso custa 23 milhões de reais era em 2014. Deve estar beirando hoje mais de 25 milhões de reais por dia. Por dia, o Brasil gasta mais de 25 milhões de reais para manter 600 pessoas lá, que teria ter por missão, até a nossa nobre colega Norma aqui repete isso enfaticamente, qual que é a missão do legislador? Não é fiscalizar? Então são 23 milhões de reais gastos por dia. E a Operação Lava Jato, me corrijam se eu estiver errado, nasceu por causa da mulher do Youssef, que foi tentar embarcar com o dólar preso na barriga. Quem que foi o deputado que prendeu ela lá? Ou foi um senador que fez a denúncia anônima? Foi um oficial de alfândega. Agora, pela ineficiência de 600 pessoas no Congresso, a Lava Jato tem 3 mil funcionários.
para tentar desfazer o que deixou-se ser feito em anos e anos de corrupção. Agora, minha pergunta é, tira-se Dilma, que tem que tirar, porque ladrão, lugar de ladrão é na cadeia. Se abrir processo, provar que ela roubou, cadeia nela, quem mais estiver no seu esquema. Mas o Congresso hoje, ele não fala em investigação, ele fala em sucessão. Toda a articulação do Congresso hoje não é para inibir um próximo petrolão ou um próximo mensalão. É para sucessão. Ô Temer, nós vamos te apoiar se você não se candidatar. Então, nós estamos bancando 23 milhões de reais por dia, zero desse dinheiro para acabar, para desbaratar a estrutura da corrupção. Porque a polícia ela só pode ir atrás daquilo que foi roubado. A missão do congressista é evitar. Ele tem a lei, tem a caneta para criar instrumentos para isso. Então, meu maior medo, presidente, é que vai acontecer o quê? Dilma, senadora, em 2020 alguma coisa. Assim como o nosso amigo Fernando Collor de Mello, que tem 64 funcionários no gabinete do Senado dele. 64 funcionários para Fernando Collor de Mello. Por que tem 64 funcionários? Para fazer campanha. Deputado não pensa em investigar, em fiscalizar, em equalizar os poderes. Pensa em fazer campanha. São mais de 25 mil funcionários no Congresso. Meia bola para cá, meia bola para cá. Uma torre no meio. 25 mil funcionários. Então, eu vim... Se eu me permite só uma parte? Vontade, meu colega. CDI, quem que coloca, né, igual você falou do Collor, puxa vida, a gente sabe tudo o que aconteceu, né? Quem que coloca lá, não é? É o povo que tem que, né, que também tem que ver realmente quem é que é colocado lá, é óbvio, né? Porque quantos e quantos que estão lá, assim, realmente... né, por troca, né, de favores, enfim, compra de voto, isso. E enquanto a gente não conseguir realmente, né, que assim aprender o povo aprender a votar assim, não todos, né, lógico, mas de um modo geral, vai continuar isso aí. Eu penso, né, que vai continuar isso daí. E CDI, além também da Lava Jato, você vê que nós estamos com aquela operação dos Zelotes, né, daquelas quantos, acho que 19 bilhões também, que não foram pagos, que é da sonegação, né? Então, imagina tudo isso junta com a Lava Jato. Nossa, mãe, é muito dinheiro, né? Sem dúvida. Né? Obrigada. Obrigado pelo apoio, colega, pelas palavras. Na realidade, a nossa política é assim. Você pode roubar desde que seja de 8 anos, né? Para o político. Você não pode roubar sempre, mas se for de 8 anos, fica 8 anos de castigo, pendurado, depois você é permitido de novo, né? Então, na realidade, senhor presidente, sem querer tomar mais tempo dos nobres colegas, só queria ressaltar que não adianta nada a gente ir para a rua, fora PT, nos estádios de futebol, Lula vai tomar café e tudo mais, se a gente não cobrar do legislativo, se a gente não cobrar dos congressistas, medidas mais radicais. Para que manter? Está na cara aí, para que privilégio de foro? Para que foro privilegiado? Não é? Porque eles não aproveitam agora para discutir, debater e mudar isso na Constituição. Não é? Na realidade, eles discutem que, não, vamos aumentar a verba partidária, né? O fundo partidário subiu de 300 milhões para quase 1 bilhão. Isso eles discutem. Agora, discutir, mudar aquilo que dói neles, aquilo que muda, né, e nem que seja pelo coleguismo, não vou bater nele para depois não bater em mim. Então, a gente não pode mais permitir esse sistema blindado de governo, porque senão a gente só vai trocar chefes de quadrilha. Mas a estrutura política está fadada, a nossa estrutura política está fadada ao descrédito, à ineficiência, principalmente por conta de um processo eleitoral. É como você colocar na empresa uma vaga para um funcionário. Você coloca lá que ele precisa saber ler, escrever, que ele tem que ser
de bom relacionamento, bom trato, mas no fundo o que o cara precisa saber é matemática. A eleição, ela perpetua um bom candidato. Um bom candidato é diametralmente oposto a um bom gestor público, né? Então, enquanto a eleição colocar quem gere o nosso país, muito provavelmente a gente vai estar fadado a isso. Então, gostaria de ver mais discussões como o Serra, não que o defenda, mas pelo menos vamos propor discutir o parlamentarismo de novo, será que cabe no Brasil? Quer dizer, propor reformas mais profundas, né? Então a gente continuar, daqui a pouco, provavelmente, a Dilma tem um impeachment aí nas portas da casa dela, acontece. E aí esse movimento tem que continuar para ver se a gente realmente possa ter um país digno e a gente possa ser orgulhoso de ser político nesse país. Obrigado, presidente. Só colaborando um pouco com a tua fala, vereador Leopoldo. Saiu hoje um site na internet, quem nos ouve aí, e que o movimento Vem Pra Rua fez um site, é o site Top Intergaláctico, mapearam todos os deputados em todos os estados do Brasil, mapearam quem é a favor, indeciso e contra. Após isso, é só você clicar nos contras, nos indecisos, abre todo o contrato dos deputados, e-mail, telefone, site, enfim. Mostra a evolução patrimonial, bens declarados e principais doadores de campanha. Eu tive a curiosidade de hoje aí ganhar uma hora da minha vida e entrar no site e verificar os deputados que são a favor e os deputados que são contra. Por exemplo, contra nós temos o Paulo Maluf, que é contra o impeachment, um bandido que está sendo caçado pela polícia francesa, já está com prisão decretada. Temos o Tiririca, que não sabe nem ler. Quer dizer, tem todos os deputados que são contra, como você disse, né? Está na cara de todo mundo debatendo na televisão, no rádio, jornal, imprensa escrito e falado, o que está fazendo para o nosso Brasil. O Luiz Inácio da Silva, que o próprio presidente da República, quando usa a palavra, se dirige a ele como presidente Lula, já foi o presidente Lula, tem 4 dedos. Se tivesse 5, eu estava perdido, porque tanto está roubando com 4 dedos, se tivesse 5, não tinha mais nada, ninguém tinha mais nada aqui no mundo, no Brasil. Infelizmente, é uma facção, esse partido aí, com ramificações em todos os países da América do Sul, países da Europa, países da África, e ainda eu acho que não vimos nada que está acontecendo. A hora que tiverem coragem de mexer no BNDES, que são alguns bilhões de dólares que foram enviados para os países vizinhos para se fazerem portos, aeroportos, enfim, dinheiro brasileiro que foi e voltou para o enriquecimento ilícito dessas pessoas que estão aí. Então eu queria aqui dar um ave para o nosso amigo juiz Sérgio Moura, que se tivesse mais umas 40 pessoas como ele, o Brasil seria melhor. E quem sabe, né, na Páscoa que vão ter agora, no final de semana, no renascimento da ressurreição de Jesus Cristo, que coloque coisas boas na cabeça desse pessoal que é contra aí, para que a gente possa ter um Brasil melhor, e a gente possa continuar gerando emprego e cumprindo com a nossa cidade social. Não tem mais material para o expediente. Passaremos a ordem do dia para a primeira discussão e votação do projeto de lei complementar no 001/16. Projeto de Lei Complementar 001/16 dispõe sobre concessão da pensão no âmbito do regime próprio de previdência dos servidores da Estância de Santa Rita do Passa Quatro e dá outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei Complementar 001/2016. Relatório. A presente comissão reuniu-se nesta data com a finalidade de apreciar e lançar parecer ao projeto acima mencionado, de autoria do prefeito municipal, que altera as disposições sobre a concessão da pensão no âmbito do regime próprio de previdência dos servidores da comarca de Santa Rita do Passa Quatro.
Voto do relator. O presente projeto de lei atende ao artigo 38, inciso 3 e artigo 40, inciso 3, ambos da Lei Orgânica Municipal, bem como ao artigo 40, parágrafo 12 da Constituição Federal, preenchendo assim todos os requisitos legais. Na oportunidade, observadas as ressalvas do parecer jurídico da douta Procuradoria desta Casa de Leis, para uma melhor interpretação da legislação afeita ao caso, esta comissão propõe as seguintes emendas ao projeto de lei em análise. Emendas. Suprimir do artigo 1º do projeto de lei a alteração do parágrafo 2º do artigo 52 e suprimir do artigo 1º do projeto de lei a linha D do inciso 6º do artigo 54, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 54, inciso 6. Para os beneficiários em geral, a linha A, pela cessação da dependência econômica daqueles que comprovaram essa condição, a linha B, pelo óbito, a linha C, pela renúncia expressa. Decisão da comissão. Assim, sem outras observações, esta comissão somente dá parecer favorável à tramitação do projeto de lei complementar número 001/16, se observadas as emendas supracitadas. Sala de Sessões, 21 de março de 2016, Domingos Antônio de Matos, relator, Sebastião César Barioni, presidente, Lucas Comim Loureiro, membro. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública ao projeto de lei complementar 01/16. Relatório. A presente comissão reuniu-se nessa data com a finalidade de apreciar e lançar parecer ao projeto acima mencionado de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão da pensão no âmbito do regime próprio de previdência dos servidores da Estância de Santa Rita do Passa Quatro e da outras providências. Voto do relator. O presente projeto de resolução atende à Lei Orgânica Municipal, recebendo parecer favorável dessa comissão. Sala de Sessões, 21 de março de 2016, Lucas Comim Loureiro, relator, Norma Ramos Vilela, presidente, Sebastião César Barioni, membro. Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Parecer ao projeto de lei complementar 001/2016. Relatório. A Comissão da Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, em sessão de 21 de março de 2016, reuniu-se com a finalidade de apreciar e lançar parecer ao projeto de lei complementar 001/16, de autoria do Executivo Municipal, que altera as disposições sobre a concessão da pensão no âmbito do regime próprio de previdência dos servidores da comarca de Santa Rita do Passa Quatro. Voto da relatora. A iniciativa do presente projeto de lei complementar respeita o disciplinado no artigo 40, inciso 3, da Lei Orgânica Municipal, porém, o Departamento Jurídico dessa Casa menciona em seu parecer que, sob o enfoque jurídico e legal, o presente projeto de lei tem amparo desde que se faça algumas alterações. Deste modo, atendidas as sugestões contidas no parecer jurídico, sou de parecer favorável à aprovação. Decisão da comissão. Diante do exposto, esta comissão dá parecer favorável à aprovação do projeto de lei complementar 001/2016. Sala de Sessões, 21 de março de 2016, vereador Luiz Roberto Odega Broli, presidente, vereadora Norma Gemos Vilela, relatora, vereador Heraldo Luciano, membro. Projeto de lei 001/16 entra em primeira discussão. Projeto de lei complementar 001/16 entra em primeira votação. O vereador que concorda com a comissão, tiver contrário, se manifeste. Projeto de lei complementar número 001/16 aprovado por unanimidade em primeira votação. Emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e Fiscalização ao projeto de lei complementar 001/16 entra em primeira discussão. Emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e Fiscalização ao projeto de lei complementar 016 entra em primeira votação. O vereador que concorda com a comissão, se tiver contrário, se manifeste. Emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Fiscalização, aprovada por unanimidade em primeira votação. Nada mais havendo para tratar, convoco os senhores vereadores para a quinta sessão extraordinária, que será realizada a seguir para a segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 001/16. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Senhor presidente, declaro aberto o trabalho da quinta sessão extraordinária dessa Casa de Leis, cumprimentando os presentes os internautas que acompanham ao vivo a transmissão dessa sessão via internet. Iniciamos nossos trabalhos hoje imbuídos dos melhores valores para que possamos atender com justiça e igualdade aos concidadãos
Que Deus nos guie a fim de fazer o melhor para a nossa cidade. Solicito ao senhor secretário Sebastião César Barioni para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Mais uma vez, boa noite a todos. Carlos Eduardo Clemente Leal. Presente. Domingos Antônio de Matos. Presente. Heraldo Luciano. Presente. Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira. Presente. Lucas Comim Loureiro. Presente. Luiz Roberto Dadegan Blólio. Presente. Norma Jamos Vilela. Presente. Paulo César Miciato. Presente. Sebastião César Barioni presente. Solicito ao segundo secretário, primeiro secretário, para que proceda a leitura do material referente à ordem do dia da presente sessão. Projeto de Lei Complementar 001/16 dispõe sobre a concessão da pensão no âmbito do regime próprio de previdência dos servidores da Estância de Santa Rita do Passa Quatro e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Projeto de Lei Complementar 001/2016. Voto do relator. O presente projeto de lei atende ao artigo 38, inciso 3, artigo 40, inciso 3, ambos da Lei Orgânica Municipal, bem como ao artigo 40, parágrafo 12, da Constituição Federal, preenchendo assim todos os requisitos legais. Na oportunidade, observadas as ressalvas do parecer jurídico da douta Procuradoria desta Casa de Leis para uma melhor interpretação da legislação afeita ao caso, esta comissão propõe as seguintes emendas ao projeto de lei em análise. Emendas. Suprir do artigo 1º do projeto de lei a alteração do parágrafo 2º do artigo 52 e suprimir do artigo 1º do projeto de lei a linha D do inciso 6 do artigo 54, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 54, inciso 6, para os beneficiários em geral. A linha A, pela cessação da dependência econômica daqueles que comprovaram essa condição. A linha B, pelo óbito. A linha C, pela renúncia expressa. Decisão da comissão, assim sem outras observações. Esta comissão somente dá parecer favorável à tramitação do projeto de lei complementar 001/16, se observadas as emendas supracitadas. Sala de sessões, 21 de março de 2016, Domingos Antônio de Matos, relator, Sebastião César Barioni, presidente, Lucas Comim Loureiro, membro. A Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública dá parecer favorável ao projeto de lei complementar 001/2016. Sala de sessões, 21 de março de 2016, Lucas Comim Loureiro, relator, Norma Jamos Vilela, presidente, Sebastião César Barioni, membro. A Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo dá parecer favorável ao projeto de lei complementar 001/2016, condicionadas as emendas propostas. Sala de sessões, 21 de março de 2016, vereador Luiz Roberto Dadegan Blólio, presidente, vereadora Norma Jamos Vilela, relatora, vereador Heraldo Luciano, membro. Projeto de lei complementar número 00116 entra em segunda discussão. Projeto de lei complementar número 00116 entra em segunda votação. O vereador estiver de acordo com essa comissão, se estiver contrário, se manifeste. Projeto de lei complementar número 00116 aprovado por unanimidade em segunda votação. Emendas apresentadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei complementar 00116 entra em segunda discussão. Emenda apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei complementar número 016 entra em segunda votação. O vereador que concorda com essa comissão, se tiver contrário, se manifeste. Emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Geração ao projeto de lei complementar número 0116, aprovada por unanimidade em segunda votação. Antes de encerrar, eu gostaria de passar para vocês, é o internauta que nos ouve, quem quiser marcar aí, né, o site www.mapa.vemprarua.net www.mapa.vemprarua.net. Acho que vale a pena a gente agir um pouco. Eu fiz um texto de repúdio aos deputados que são contrários. Na verdade, eu fiz o texto, copiei e colei, mandei para todos que são contra, porque a gente só ficar falando de não agir, realmente a gente não vai conseguir mudar o Brasil, não. Vamos tentar mudar isso aí, porque a coisa está brava. Nada mais na pena para tratar, convoco os seus vereadores para a quarta sessão ordinária a ser realizada no dia 4 de abril de 2016, às 20 horas. Desejo boa noite a todos. Declaro encerrada a presente sessão.